Queridos, a paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor Moisés Sá e hoje, dia 17 de março de 2021, com a graça de Deus, meditaremos no Salmo 51, versos 1 a 6. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor. Por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. O poder do perdão. Queridos, já ouvimos muito a expressão um erro não justifica o outro. Mas será que mesmo assim insistimos em fazer isso? O que fazer quando cometemos um pecado horrível e o que fazer quando cometemos ainda outro pecado para encobrir este primeiro? Davi é o autor deste salmo. Ele havia sido confrontado com uma situação assim. Não porque a sua consciência falou mais alto e caiu em si sobre os seus erros, não. O Senhor Deus usou um profeta para confrontá-lo. Mas o que será que Davi fez de tão ruim e sério assim? Davi, o maior rei da história de Israel, em tempos de guerra, abusando de sua autoridade, ordenou-lhe trouxessem uma bonita mulher que avistara de seu palácio tomando banho. Embora ambos fossem casados, ele cobiçou aquela mulher. Mandou trazê-la à sua presença, teve relações sexuais com ela e ela engravidou. Um grande erro foi cometido, certamente. Como se não bastasse, ao saber da concepção, ele ordenou o esposo da sua amante casual, que era um fiel soldado, levar um bilhete ao general que a comandava a guerra. Nesse bilhete, ele ordenava o general a colocar esse fiel soldado no ponto mais crítico da batalha, deixando-o vulnerável à morte. E foi exatamente o que aconteceu. Ele tentou encobrir um erro, cometendo um outro ainda pior. Se não fosse confrontado pelo profeta, talvez cometeria ainda erros piores para encobrir esses dois primeiros e por aí iria. Quando o Espírito Santo realmente agiu em seu coração e o arrependimento lhe tomou por inteiro, Davi tanto se envergonhava do que havia feito que jogava-se ao chão. Regada por muitas lágrimas, a sua oração era clamando dia após dia pelo perdão de Deus. Como um homem como ele, que desde a infância era abençoado por Deus, que lhe concedia vitórias, que era instrumento de adoração a Deus através do louvor, que havia sido feito rei de Israel mesmo sem pertencer à linhagem real, como um homem assim poderia cometer erros tão graves? Erros esses que, além de destruírem uma família, matou um homem fiel a ele, inocente. Como ele poderia ter feito tudo isso? Não haveria outra explicação, queridos, senão o pecado, a maldade que habitava no seu coração e lhe dominava. Ele era um homem pecador e não passava disso. Mas o que fazer agora? O pecado estava diante dele e sua consciência o corroía sobremaneira. Aquelas lembranças o perseguiam e estavam sempre diante dos seus olhos. O que poderia fazer se não tinha como voltar atrás e corrigir os seus erros? Só havia então uma coisa que poderia ser feita: clamar pela misericórdia de Deus. Davi percebeu que, por conta do seu pecado, só a misericórdia do Todo-Poderoso poderia impedi-lo de ser totalmente destruído. Ele precisava reconhecer as suas transgressões, a sua iniquidade, reconhecer que seria justa a sentença de Deus em condená-lo à morte. E então pediu pela compaixão de Deus que o purificasse do seu pecado, que o livrasse da justa condenação. O que nós temos feito no dia de hoje? Será que, mesmo diante de tantas bênçãos e cuidado de Deus, estamos dispostos a cometer pecados ainda mais sérios
para encobrir os anteriores? Até quando nós iremos agir assim? Será que Deus, neste dia, não está também me usando como um profeta que te traz o confronto para que hoje você decida mudar? É hora, queridos, de cairmos com o rosto no chão, como fez Davi, e chorando, arrependidos, clamarmos a Deus pela sua misericórdia, pela sua compaixão, reconhecermos os nossos erros. O Senhor Deus, pela sua misericórdia e infinita graça, certamente estará pronto a nos perdoar. Oremos, queridos. Deus de grande misericórdia e graça, neste dia queremos te pedir, venha com o teu Santo Espírito, e assim como fizeste com o teu servo Davi, faça conosco hoje. Nos convença do nosso pecado, nos faça clamar a ti por perdão e nos perdoe verdadeiramente. É o que nós te pedimos em nome do teu Filho Jesus. Amém.